Muita paz, meus irmãos. A paz e a graça de Cristo Jesus esteja na sua vida. Deus, ele tem muitas coisas boas para aqueles que o buscam, para aqueles que lhe agradam, para aqueles que o amam em espírito e em verdade. Mas a Bíblia diz que aqueles que vivem na prática do pecado e não se arrependem, esses sofrerão punições. Não uma punição simplesmente de Deus, mas uma punição da sua própria semente. Uma punição dos seus próprios atos. Uma punição das suas próprias atitudes. Escute bem o que diz Jeremias capítulo 7. A partir do versículo 1, podemos ler até o versículo 6 nós podemos ler. Diz assim: o templo não protege uma nação iníqua ou iníqua. O templo não protege a nação iníqua, ou seja, a igreja não protege um povo que vive no pecado e não quer se arrepender. Escute bem. Talvez você é aquela pessoa que é campanha o tempo todo, corrente, sobe monte, desce monte, é jejum para lá e jejum para cá, buscando a sua própria justiça. E você diz assim, mas minha vida não muda. Eu não vejo nada acontecer positivo na minha vida, sabe por quê? É porque o templo não salva um povo pecaminoso. O templo, a igreja, não salva um povo iníquo ou uma nação iníqua. Aí tem pessoas que dizem assim, eu tenho que congregar. Tem que congregar? Tem. Mas Jesus falou em amar bem mais do que congregar. Jesus falou no amor, em amar o próximo, mais do que em congregar. Talvez você congrega, mas não ama. Escute, o templo não protege uma nação iníqua, a igreja não protege um povo que vive em rebelião. A palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor. E proclama, a palavra proclama quer dizer anunciar e falar. Proclama ali esta palavra, dizendo: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá. Você vê que não está se referindo a povos estranhos, está se referindo ao povo de Judá, a igreja nos dias de hoje. Está se referindo ao povo de Deus. Proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, ou seja, todos que se diz ser de Deus. Vós que entrai por estas portas, para adorardes ao Senhor. Preste atenção que essa repreensão está sendo falada para o povo de Deus. Todos que entrai por essa porta para adorardes o Senhor, ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrai por estas portas para adorardes o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai. Sabe o que quer dizer emendar? Emendai? Eu vou explicar para você. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Você tem obra? Emendai os vossos caminhos e a vossa obra, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo:
o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. Ou seja, Deus, através de Jeremias, repete 3 vezes. Não confie em alguém que diz assim, o templo do Senhor é aqui. O templo do Senhor é aqui. O templo do Senhor é este. Não confie naqueles que dizem assim, olha, aqui é a igreja de Deus. Aqui é o único lugar que é de Deus. Não confie nesse. Você vê que Deus repete, através do profeta 3 vezes. Não confieis em palavras falsas, dizendo, o templo do Senhor, 2 vezes, 3 vezes, o templo do Senhor é este. Mas se deverás emendades. Missionário, me explica o que quer dizer a palavra emendai. Emendai ou emendades. Emendades os vossos caminhos e as vossas obras. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Se deverás praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, e não oprimides o estrangeiro, os órfãos e as viúvas, nem derramades sangue inocente neste lugar, nem andades após outros deuses para o vosso próprio mal. Escute bem. Primeiramente, a igreja não salva uma geração, um povo desobediente. Não adianta você orar, jejuar, subir monte, descer monte, querer tirar a justiça de Deus para você colocar a sua. Quando você é aquela pessoa que jejua de noite sem parar, de noite sem parar, é porque você está vendo que a justiça de Deus não é suficiente para você. Não estou dizendo que você não tem que orar e jejuar, tem. Mas você está buscando a tua justiça, que é sendo a de Deus. Sabe por quê? Porque você não emenda o seu caminho. Você não emenda a sua justiça, as suas obras. Ô missionário, pelo amor de Deus, o que quer dizer emendai ou emendades? Primeiro eu vou repetir de novo. Versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos, emendai as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. A palavra emendai quer dizer eliminar erros ou defeito do vosso meio. Corrigir os seus erros e reformar a sua vida. Então Deus diz assim, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Emendai quer dizer o quê? Eliminar, tirar do vosso meio erros ou defeito. A palavra emendar quer dizer reformar, tirar os erros, os defeitos, reformar a sua vida. Ao versículo 5 diz assim, o 4, não confiei em palavras dizendo, o templo do Senhor é esse. O templo do Senhor é esse. A igreja do Senhor é essa daqui. Deus diz o quê? Não confiar nisso. São enganadores. Sabe por quê? Porque não existe templo que seja a salvação de uma pessoa ou de uma nação. Aonde você é fiel, ali Deus está com você. Aonde você procura fazer correto, se você não oprime o estrangeiro, os órfãos, as viúvas, nem derrama sangue inocente. Derramar sangue inocente, irmão, não é só tirar o sangue com matar alguém, não. Quando você injustiça alguém, você está derramando sangue de alguém. Trabalhador, que lutou. Então, emendai o vosso caminho, as vossas obras. Ou seja, corrigiu a sua vida. Corrigir o vosso erro. Corrigir os seus defeitos. E reformar. O que é reformar? Renovar. É renovar. Então não dê crédito quando alguém diz assim, olha, sua vida vai ser diferente, sua vida, ó, Deus vai mudar a tua vida se você for para a igreja. É mentira. Você vai mudar a sua vida se você tomar uma decisão e passar a dar crédito
a palavra de Deus. Lógico, é lá na igreja que você se reúne, irmão com irmão, dialogar a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz o quê? Que o templo, a igreja, não protege a nação iníqua. A igreja não protege um povo rebelde. Um povo que vive em adultério, em prostituição. Um povo que convive injustiçando, roubando, furtando, vivendo em submissão. Então a palavra do Senhor diz em Jeremias 7, seja justo com o estrangeiro. Quem é estrangeiro? É pessoas que chegam em um lugar desconhecido. Não seja injusto com essas pessoas. Não seja justo com os órfãos. Quem é os órfãos? Os necessitados, que precisam de ajuda. E as viúvas? São aquelas pessoas, mulheres principalmente, desamparadas. E os homens também, né? Que precisam de amparo. Por isso eu digo para você, você está sendo enganado, irmãos. O diabo está enganando você. A gente não pode mais falar de diabo nos cultos, nas pregações, porque muita gente diz assim, mas Jesus não botou medo no povo, mas falou do inferno por 28 vezes para 30 vezes. Então, emendai os vossos caminhos, emendai as vossas obras, as vossas atitudes. Ou seja, corrigir, proteger, tirar os defeitos, os erros das vossas atitudes, dos vossos caminhos, de vossas vidas. Por isso que entra ano e sai ano, tem crente evangélico, religioso, na miséria, doente, enferma, porque não dão crédito, ora, jejuma. Tem pessoas que oram e jejuam há mais de 40 anos em busca de um objetivo, de um propósito, e não consegue. Sabe por quê? Porque ela não emendou, ou ela não consegue emendar os caminhos dela. Ela não consegue fazer as coisas como a palavra de Deus está ensinando. Então a palavra do Senhor manda emendar, ou seja, analisar, corrigir as vossas obras. Tirai os defeitos do vosso meio. Corrigir, reformar. E não confiei em alguém quando diz assim, a igreja do Senhor é essa. A igreja do Senhor é você. A igreja do Senhor é o seu corpo que Deus habita. Faça as coisas certas e torne-se um membro da igreja de Cristo. Como um membro da igreja, não estou falando de local, estou falando de atitude. É bíblico. A gente congregar, reunir o povo, você me ouvir, eu te ouvir, dialogar. Hoje a gente só ouve o pastor, né? O pastor não ouve mais a gente, não sabe dialogar, não sabe nos responder algo que a gente quer entender. Só ele que fala muitas das vezes. Então, não confieis em palavras falsas. Pega esse bichinho aqui e você vai colocar em tal lugar que sua vida vai mudar. Não é verdade. O que muda a sua vida é quando você começa a emendar os vossos caminhos. É quando você começa a praticar a justiça. Quando você começa a praticar a justiça, cada um com o seu próximo, e fazer certo. Por isso que as doenças, lutos, miséria, enfermidade, têm tomado de conta das pessoas, das vidas, e vai vir coisas piores por aí. Porque as pessoas, elas nunca sabem confessar seus pecados. A Bíblia diz que é melhor você nunca ter, ou nunca tivesse conhecido o Evangelho, do que conhecer o Evangelho e não praticar, e olhar para trás. Eu jamais vou estar aqui enganando a você. Jesus disse que é melhor alguém colocar uma pedra de moinho no pescoço, se jogar no fundo do mar, do que alguém fazer tropeçar um dos pequeninos de Deus. Ou seja, o que Jesus quis dizer? É melhor colocar uma pedra de moinho e se jogar no mar? Ou seja,
É melhor alguém cometer um suicídio do que fazer tropeçar um filho de Deus. Então não estou aqui para fazer você tropeçar. Estou aqui para fazer você se levantar no Senhor. Então, a palavra emendai, ou emendades, quer dizer, eliminar erros do vosso meio, eliminar defeito do vosso meio, eliminar, reformar. Ou seja, pecador todo mundo são. Mas existe o pecador, porque é pecador, existe o pecador praticante, aquele que pratica, que comete o ato. Esses, se não se arrepender, vai ter catástrofe. Essa é a verdade. Então, cuidado, cuidado, quando disser a igreja do Senhor é essa. Emendai, corrigir erros, corrigir as vossas obras, as vossas atitudes, tirar os defeitos do vosso meio e reformai a vossa vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Porque é o seguinte, tem pessoas que estão morrendo prematuramente por causa de pecados não corrigidos. Deus abençoe.